programa anterior, fizemos uma viagem no iate Curiacos pelo mar Mediterrâneo, até chegarmos à ilha da Sardenha, mais precisamente a Alghero, conhecida por ser uma cidade catalã. Já conhecia a sua história? E no programa de hoje, vamos até Roma, capital do grande império que marcou a história. Vamos descobrir as origens desta cidade, subindo até a colina do Capitólio, onde ocorreu a fundação de Roma. E dar uma vista de olhos ao Fórum Romano, o antigo epicentro da civilização. Fique connosco! Há mais de 2000 anos, entre 7 colinas, ergueu-se o Império. Em Roma, a história ainda vive. Cada canto, cada pedra, cada escultura conta uma história de glória, luta e perseverança. Uma cidade que transcende o tempo, dos fóruns imperiais às sagradas paredes do Panteão. Uma das cidades mais visitadas do mundo. Berço da civilização, onde a arte e a cultura florescem sob o olhar do divino. Com os seus aromas e a sua gente. Roma não é só uma relíquia do passado, Roma é presente. E o nosso destino de hoje é exatamente esse. A capital italiana que tem muito por descobrir. Bem-vindos a Roma! Hoje viemos até Roma, é verdade, uma capital europeia bastante cobiçada, bastante famosa, bastante bonita. E é uma cidade que atrai pessoas de todo o mundo. E porquê, Cristina? Porquê que esta cidade tem assim de tão encantador que toda a gente quer vir aqui visitar a cidade de Roma? Ina, Roma é o ícone da civilização ocidental, tudo que nos, no fundo, tudo aquilo que nos informa, desde o direito romano, que ainda é aquele que nós utilizamos, à religião, ao catolicismo, que começou aqui nesta cidade. No fundo, as línguas germânicas também têm muito a beber nas línguas latinas e o latim, evidentemente, que é aquilo que nós falamos, não é? As nossas línguas, o italiano, o espanhol, o português, são línguas de base latina, o francês, o romeno. Portanto, sim, Roma deu muito ao mundo e por toda a mitologia associada ao Império Romano, a Júlio César, a Augusto, esses grandes imperadores, a Nero. Quem é que não ouviu falar destas pessoas? De modo que sim, tem um grande poder de atração. Era a cabeça do mundo durante muitos séculos, um milénio, de facto, Roma era a cabeça do mundo. E tão importante que, ainda hoje em dia, quando falamos da cidade capital, o termo capital iniciou-se aqui em Roma, não é? Porque era Caput Mundi, a cidade principal, a cidade cabeça, capital vem de cabeça. Portanto, hoje em dia, quando nos referimos a uma cidade capital, de facto, essa expressão começou aqui em Roma. E é por isso mesmo que nós agora estamos no Mirador, em Gianicolo, aqui em Roma, para avistar assim a cidade toda. Nada melhor do que começar aqui, não é? Porque aqui até vemos um pouco de tudo. Cristina, diga-nos assim os principais pontos de interesse que conseguimos avistar aqui deste Mirador. O icónico monumento ao primeiro rei da Itália unificada, em 1870,
aquele edifício muito alto, branco, em mármore, que se vê ao fundo. Fica na Praça Veneza e com certeza que iremos lá. E por trás daquele edifício encontra-se uma das principais colinas da cidade de Roma, a colina do Capitólio, que foi onde de facto Roma nasceu. E por trás do Capitólio estende-se para a direita toda a parte dos fóruns imperiais, portanto, quando pensamos em Roma, pensamos nos grandes imperadores, pensamos nas termas de Caracalla, pensamos no Coliseu, a colina do Palatino, onde era o Palácio de Nero e isso tudo, fica ali para o lado direito do Vitoriódromo. Portanto, o que vemos também aqui desta... É a antiga, a Roma antiga. A Roma antiga, é a Roma republicana e a Roma imperial. E a Roma Nova? A Roma Nova, pronto, mais para o lado esquerdo do Vitoriódromo é a Roma do século XVIII e XIX. E depois temos a parte dos subúrbios, não é, como se costuma dizer, que se estendem ao redor da cidade. Nós estamos do lado, na margem oeste do rio Tibre, que em Roma se chama, em italiano, Tevere. E esta zona aqui mesmo por baixo também é muito interessante, chama-se Trastevere, e é uma parte medieval ainda, muito interessante. E estamos do lado do Vaticano, o Vaticano fica aqui nas nossas costas, portanto, sim, de facto é uma cidade que, não sendo muito grande, consegue-se fazer a pé. É uma cidade que se consegue facilmente percorrer caminhando. Tem colinas, de facto tem 7 colinas, mas não são como as de Lisboa, são bem mais fáceis. E em qualquer esquina há arte, há igrejas magníficas, medievais. O grande estilo de Roma foi o estilo barroco, portanto, de finais do XVI, todo o século XVII, e o barroco tardio do Bernini e do Barromini, que vamos ver o século XVIII. Mas a qualquer esquina há arte, há edifícios magníficos, enfim, é uma cidade, entra-se numa igreja, tem quadros de Caravaggio, de todos esses grandes pintores do nosso imaginário. Vale a pena, claro. Eu também sei o que é que há em cada esquina. Pizzarias e gelados. Pois é. E mais isso, e mais isso. E massas. Pois é, a Itália também é cool. Tratorias, hosterias, todas essas coisas, gelatarias, todas essas coisas boas, é verdade, é verdade. É verdade. E nós queríamos já visitar isto tudo, mas pronto, não dá, chegámos agora. Mas amanhã vamos ver pontinho por pontinho e você vem connosco. Após uma merecida noite de descanso, no dia seguinte, bastante cedo, saímos para explorar esta bela cidade com cerca de 3 milhões de habitantes. Roma é uma metrópole vibrante que mistura a sua rica história com a vida moderna. E a primeira impressão que temos desta cidade é exatamente essa: ruas estreitas e acolhedoras, com edifícios históricos em cada canto. E o nosso ponto de partida é aqui, na colina do Capitólio. E durante o dia de hoje vamos sim conhecer a cidade de Roma e nós decidimos começar exatamente por aqui. Estamos na colina do Capitólio. A Roma é uma cidade que está erguida entre 7 colinas e esta, digamos que é a mais importante, porque foi aqui que foi a fundação da cidade. E Cristina, explica assim para nós esta fundação da cidade de Roma. Sim, Ina, portanto, logicamente, como muitas cidades do mundo, 7 é o número mágico, portanto, Roma foi fundada de facto sobre 7 colinas, esta a mais importante de todas, o centro administrativo da cidade de Roma desde a sua fundação. Estamos na colina do Capitólio, como disse muito bem. Capitólio, que é uma palavra que vai beber em caput, quer dizer cabeça, porque Roma, especialmente na parte do Império, era a cabeça do mundo. Era aqui que se encontrava toda a administração pública. Agora o acesso à colina é feito pelo lado oeste, mas naquela altura não. O acesso era feito pelo lado este, onde se encontram os fóruns imperiais, que fica aqui nas nossas costas, e através do fórum, que é onde estava a Basílica, a Cúria, os templos, os arcos triunfais, tudo isso que fazia de Roma a grande cidade que ela era. Chegou a ter 1 milhão de habitantes
antes de Cristo, portanto podem imaginar a dimensão que esta cidade tinha, acedia-se então a esta colina onde estava o templo de Júpiter, o maior deus do panteão romano, e onde se faziam então todos os agradecimentos, as procissões. Durante todo o dia a estátua de Júpiter era construída de marfim e ouro, era uma coisa fenomenal. Infelizmente já não vemos nada disso, mas o que vemos também é muito bom. O que vemos atrás de nós é o edifício da Câmara Municipal de Roma, que é um edifício do século XVI, mas já havia cá um no século XIII, na época medieval. No século XVI, em 1536, o grande imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V, Carlos I de Espanha, resolveu vir a Roma numa visita. E o Papa, que queria recebê-lo bem, achou que esta colina não tinha a dignidade, estava tudo lameado, os edifícios já estavam muito velhos, e então mandou restaurar a colina do Capitólio, fazendo o seu acesso circular de este para oeste. Hoje em dia, quando subimos pelo lado oeste. E quem é que ele pediu para fazer o plano arquitetónico? Ina, um dos grandes arquitetos do mundo, Miguel Ângelo. Portanto, toda esta praça foi concebida pelo punho de Miguel Ângelo, que também fez as escadas que são bastante íngremes, mas que são muito fáceis de subir, porque ele era um excelente arquiteto e concebeu muito bem uma escadaria de forma a aceder à colina de uma forma simples. Haviam 2 palácios já aqui na colina. Ele fez construir um palácio, um terceiro, um palácio novo, para lhe dar esta dimensão de praça, com 3 faces. E o próprio empedrado, no qual nos encontramos, em forma de estrela, onde agora está aqui a estátua, uma réplica da estátua do imperador Marco Aurélio. Isto também foi desenhado, portanto este empedrado com estas pedras brancas, que é tavertino, foi desenhado por Miguel Ângelo. Portanto, é uma praça com uma imponência enorme. É uma obra de arte ao ar livre. Disse bem, é uma obra de arte ao ar livre, muito bem. Neste momento, para fazer o acesso a esta colina, não é? Tem que ser ali pelas escadas que nós subimos, mas como a Cristina disse, são fáceis de subir, portanto não se preocupe. E o Fórum Romano, como você falou, é lá atrás, não se nota daqui, mas nós vamos visitar com certeza. Vamos visitar, E aqui à volta, para além da Câmara Municipal, também tem aqui estes 2 edifícios, que neste momento são um museu, não é? É dividido em 2. É verdade, é o Museu Capitolino, que no fundo é um museu que conta a história da cidade de Roma desde a sua fundação, pelos famosos gêmeos, Rómulo e Remo, no século VIII a.C., até de facto ao século XIX. Depois existem outros museus que contam a história contemporânea, mas são museus fundamentais e, como sabe, Ina, eu gosto sempre de dizer às pessoas que devem visitar os museus das cidades para, primeiro, antes de mais nada, Conhecer a história. Para conhecer, exato, o percurso da história e assim entender melhor aquilo que veem quando começam a deambular pela cidade, não é? Portanto, para além de conhecer aqui a história com a Cristina, ainda pode complementar e visitar estes museus que contam a história de Roma desde o seu início até ao final, assim para você entender ainda melhor e aprofundar aqui antes da sua visita a Roma. Portanto, isto é uma bela porta de entrada para conhecer a cidade. Sendo considerados os museus públicos mais antigos do mundo, estes são uma das mais importantes instituições culturais de Roma, que não pode deixar de visitar. E para você que só chegou agora, chegamos a Roma, capital da Itália e do Império Romano. Esta cidade, com muita história, arte e cultura, foi fundada entre 7 colinas. E nós decidimos começar pela colina em que esta cidade foi fundada, a colina do Capitólio. Já conhece a história da fundação de Roma? Continue connosco! Roma é lugar de histórias e lendas, e no Monte Capitolino encontra-se a tão famosa estátua da loba com os seus filhotes humanos. E ainda sobre a fundação da cidade de Roma, temos aqui uma estátua muito interessante, que é uma loba com os seus gêmeos, que são muito famosos aqui na cidade de Roma, pois tem tudo a ver com a fundação, com a criação do nome Roma. Quem eram estes gêmeos, para quem não conhece? Cristina, quem é esta loba? Porquê que está aqui uma loba? Porquê que eles estão a mamar os peitos da loba? Então, é uma lenda que conta
que, na altura, antes de Roma ser fundada, já cá existia um povo, eram os etruscos. À volta de Roma viviam os etruscos e viviam os sabinos. E o rei da Etrúria, com a inveja dos seus sobrinhos, quando eles nasceram, ainda pequeninos, eram gêmeos, chamavam-se Rómulo e Remo, lançou-os ao rio, ao Tibre. E, coitados, eles vieram pelo rio e aqui nas margens, junto a esta colina, uma loba viu os bebés na água e com o seu instinto maternal foi-os retirar da água e deu-lhes de mamar. E assim os gêmeos conseguiram sobreviver à maldade daquele rei da Etrúria. Isto é uma lenda? E este rio ainda existe? Sim, o rio Tibre, aquele que passa aqui por Roma e que divide hoje em dia a Roma antiga da parte do Vaticano, não é? Que fica do outro lado, na zona oeste. E como estava a dizer? Sim. Pois, e então diz-se que eles cresceram e foi o Rómulo então que fundou a cidade de Roma no ano de 753 a.C. Veja a preciosidade, 753, não se sabe. Portanto, isto é uma data que é lançada, sabemos sim que há já vestígios arqueológicos dessa altura, mas provavelmente não foi fundada por Rómulo, porque isto é uma lenda, mas a loba ainda hoje em dia é o símbolo da cidade de Roma, não é? Vemos por todo lado. Para além de ser o símbolo de Roma, a loba capitolina ainda é considerada um símbolo de força e resiliência para os romanos. Tal como já tínhamos mencionado, nesta colina encontrava-se no seu ponto mais alto o Templo de Júpiter, ícone da religião na época do Império Romano. Como descobrimos aqui no Monte Capitolino, onde ainda estamos, existiu antigamente o Templo de Júpiter. Hoje em dia ainda tem ruínas, as ruínas estão mesmo atrás de nós, normalmente este portão está aberto para visitas, só que hoje é um dia de trabalho e tem montes de arqueólogos ali a fazer escavações, a fazer medidas, porque ainda há muito por descobrir aqui na verdade. Verdade. Eu acho que na cidade de Roma, onde se faz um buraco, descobre-se qualquer coisa muito importante. Então tem trabalho para os arqueólogos, estes e os vindouros, e daqui a 3 ou 4 gerações ainda vão estar aqui a trabalhar. Disse muito bem, estamos no sítio onde estava o antigo Templo de Júpiter, que devia ser uma construção maravilhosa, enorme, com várias colunas, aquela estátua que eu falei, que tinha mais de 30 metros de altura, feita de marfim e ouro, isso é uma coisa deslumbrante. E esta era, enfim, a parte mais recuada, mais a oeste, parte sagrada do Monte Capitolino. E nós até temos ali um mapa para vocês terem assim uma ideia geral aqui do Monte Capitolino. Sim. Nós entramos aqui por estas escadinhas. Sim, aqui. E viemos aqui, começámos aqui na praça onde falámos, a Câmara Municipal, os 2 museus. Exato. Aqui de lado tem a estátua da loba com os gêmeos. E nós neste momento estamos aqui, que é o Templo de Júpiter, Sim. mas que ainda tem aqui uma curiosidade que nós não conseguimos avistar daqui porque a porta está fechada, que é esta aqui rocha, que é esta rocha, que é o quê, Cristina? A Rocha Terpeia. A Rocha Terpeia tem a ver também com a fundação da cidade de Roma. Ela foi fundada por Rómulo, mas a tribo de Rómulo consistia maioritariamente de homens, portanto tinham que ter mulheres, porque senão aquilo não ia lá a lado nenhum. Então o que é que eles fizeram? Convidaram os sabinos, que era o povo que vivia nesta zona, para uma festa, e depois, quando eles entraram dentro da cidade, raptaram as mulheres. É o chamado rapto das Sabinas, é uma parte muito importante da história de Roma. Ora bem, os homens, os sabinos, não ficaram muito satisfeitos com esta história e começou uma guerra entre os sabinos e os romanos. Então o que é que acontece? Esta zona do Capitólio era guardada e havia um guardião, mas a filha do guardião, chamava-se Tarpeia, enfim, ela fez um contrato com os sabinos, ela ia-lhes mostrar como é que eles podiam entrar da cidade e conquistar a cidade, e depois eles iam-lhe dar dinheiro, joias. Foi uma traidora. Ora bem, teve azar, porque os romanos conseguiram vencer os sabinos, ela morreu durante a guerra, e a partir daí todas as pessoas que eram consideradas traidores a Roma eram mandadas do alto desta rocha, que fica aqui atrás, lá para baixo, e morriam, porque isto aqui é bastante alto, não é? Portanto, estamos a mais ou menos a 40 metros de altura. Quem caísse desta rocha lá para baixo morria. E eram aqui então que durante séculos eram os traidores à cidade de Roma, eram executados. Por isso é que ficou assim o nome Rocha Tarpeia, devido ao nome desta mulher traidora, não é, do seu povo. E daqui do Monte Capitolino ainda conseguimos ver, avistar o Fórum Romano.
a verdadeira cidade romana, a antiga, a original cidade romana, aqui bem à nossa frente, bastante extensa. É um bom sítio para ver, assim, aquilo é visitável, claro, mas daqui de cima conseguimos ter assim uma vista muito bonita aqui desta cidade. Estende-se para aquele lado, também estende-se para o outro lado que já nem conseguimos ver devido aos edifícios. Pronto, hoje em dia, infelizmente, temos a estrada dos carros a passar por cima, mas mesmo assim ainda conseguimos ver deste lado e do outro lado, e se formos visitar ainda conseguimos passar ali por baixo. Sim, para nós, o que é que nós podemos ver daqui, assim, mais wow, aqui deste Fórum Romano, Cristina? Sim, é a antiga cidade de Roma no seu esplendor. Estamos a falar da altura da Roma Imperial, portanto já no século II, I antes de Cristo. E depois podemos pensar, então falamos do Rómulo e do Remo, que era o século VIII, o que é que aconteceu até o século I? Muitas guerras. Eles estiveram em guerras contra os sabinos, contra os etruscos, contra os latinos, para se poderem estabelecer uma potência nova, e claro, uma potência nova era uma potência desafiante dos poderes instalados anteriores. Portanto, andaram bastante séculos em guerras. Depois, entretanto, quando a política estabilizou, não havia mais guerra, instituiu-se uma república. Durante muito tempo, a cidade de Roma era uma república. Tinha um senado, senadores, e não havia um imperador, que era um déspota. Os imperadores começaram com Júlio César. E a vida política da cidade tinha que se desenvolver num centro, que se chamava Fórum. O Fórum é como se fosse a praça principal, não é? Que ao longo dos tempos foi desenvolvendo. Dentro da praça principal tínhamos no centro uma basílica. Uma basílica é um sítio onde se fazia discussões políticas. Não tem nada a ver com igrejas, não é? É uma palavra de origem grega. Tínhamos as basílicas, tínhamos os templos não só do Júpiter, aqui no alto do Monte Capitolino, mas também de todos os outros deuses do panteão romano, que eram imensos, em especial a Vênus, Saturno, já vamos falar um bocadinho sobre Saturno, e depois havia também os edifícios para o dia-a-dia. O que estamos a ver ali ao fundo era um centro comercial. Daquele lado da estrada. Daquele lado da estrada, assim tem aquela torre ali em cima, que a torre é medieval, mas por baixo toda aquela estrutura. Aquele meio arco. Aquele meio arco, havia 150 lojas ali dentro, tudo que possa imaginar, talhos, sapatos, o que fosse. Tinha um mercado todos os dias para comprar peixe, legumes e assim, portanto é da época de Trajano, portanto era um grande mercado e à volta, de facto, as pessoas viviam em apartamentos. Depois tudo isto aqui eram os tais templos, Castor e Pólux, tudo por aí, e depois havia a Via Sacra, que daqui a um bocadinho já vou mostrar, que acabava onde? No Coliseu de Roma. Portanto, e porquê que isto não dá para ver daqui, não, mas se fomos mais um bocadinho para o lado já conseguimos. Sim, então porquê que isto se manteve assim? Porque durante toda a época medieval se usou esta pedra como estaleiro. Portanto, não construíram sobre o Fórum Imperial, como em muitos casos, por exemplo, em Lisboa, que se construiu a cidade sobre o antigo Fórum. Aqui não se fez, porque na realidade eles utilizaram isto como estaleiro de pedra. Ainda bem. A pedra, já não vemos muita dela, não é? Só sobraram estas ruínas, mas por outro lado mantiveram, à luz do dia, o que era o antigo Fórum. É muito interessante. Então fica aqui uma dica para vocês, que depois de vir aqui ao Monte Capitolino, que é a fundação de Roma, pode vir aqui, que é no monte, tem a vista aqui sobre o Fórum, e conseguir imaginar a vida dos romanos no século I, não é? Já imaginamos ali os romanos a fazer as compras, aqui a viver. Exato. É muito giro, muito interessante. Quer conhecer mais sobre o Fórum Romano e sobre a história de Roma? Vamos continuar a explorar esta cidade já no próximo programa. E no próximo programa A Rota, vamos continuar em Roma. Quer saber como era Roma na época imperial? Quantos imperadores por cá passaram? Onde e como viviam os romanos? Quais os deuses que adoravam? E quem eram os corajosos que se opunham às crenças da época? Vamos conhecer isto e muito mais visitando os fóruns imperiais. Não perca!